Oi, gente. Pois é, a casa dos clã bolsonaristas está caindo. Eu falei há algum tempo atrás para vocês que o Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, de Queiroz e de um monte de outros assessores, e isso era um indício já problemático para o senador. A quebra foi oficializada e agora nós estamos com uma investigação que envolve uma quantidade enorme de pessoas que já trabalharam tanto para Flávio Bolsonaro quanto alguns deles para Jair Bolsonaro, o presidente. Então nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, eu estou aqui com a notícia. Todos os 5 assessores que trabalharam tanto no gabinete do pai, na Câmara dos Deputados, como do filho, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao longo do período que engloba a quebra do sigilo de janeiro de 2007 a dezembro de 2018, estão envolvidos entre as pessoas que serão investigadas. São eles: Daniel Medeiros da Silva, Fernando Nascimento Pessoa e um monte de outras pessoas aqui. Eu não vou citar o nome de todo mundo, não. A quebra dos sigilos atinge um total de 86 pessoas e 9 empresas diferentes, porque a movimentação financeira estranha envolveu não apenas pessoas, mas empresas também. É o primeiro passo judicial de investigação após um relatório do governo federal há quase 500 dias, que apontou uma movimentação atípica de 1,2 milhão na conta bancária do Queiroz. Todo mundo lembra dessa parte da investigação. Além do valor movimentado na conta de quem era apresentado como motorista de Flávio, chamou a atenção a forma como as operações se davam, depósitos e saques em dinheiro vivo em data próxima do pagamento de servidores da Assembleia, onde Flávio foi deputado. Como mostrou a coluna do painel da Folha já há algum tempo atrás, integrantes de órgãos de controle chamaram de avassaladora a devassa de mais de 10 anos nas contas do filho do presidente de pessoas ligadas a ele. Cenário agravado com o ingrediente de assessores que atuaram também para o presidente Bolsonaro, o que pode atingir o próprio presidente, né? Entre os 5 que atuaram tanto para Flávio como para Jair, Nelson Rabelo é quem está mais tempo aos serviços prestados à família Bolsonaro. Ele é tenente da reserva, serviu como presidente no Exército e desde 2005 está lotado em algum gabinete do grupo, o que inclui o vereador Carlos Bolsonaro. O Queiroz, mais recentemente, já deu uma declaração que todos esses depósitos foram feitos sim para acúmulo, para rachadinha, só que foram feitos sem o conhecimento do Flávio Bolsonaro, né? O Fabrício Queiroz admitiu que recebia parte dos valores dos salários dos colegas de gabinete da Assembleia do Rio, e ele disse que usava esse dinheiro para remunerar assessores informais, totalmente irregular isso, do Flávio Bolsonaro, sem o conhecimento do então deputado estadual. É difícil acreditar que o Flávio Bolsonaro não soubesse disso no seu próprio gabinete, com um dos seus assessores mais próximos, envolvendo o motorista da família, uma pessoa super próxima a eles. Muito esquisito. Muito esquisito. Flávio Bolsonaro tentou por 2 vezes paralisar a justiça e as investigações do caso, é bom lembrar disso, sob o argumento de quebra ilegal de sigilo bancário. O filho do presidente perdeu no STF, no Supremo Tribunal Federal, e no Tribunal de Justiça do Rio. Ele vem tentando já há algum tempo abafar esse caso. Um negócio que ele não tem conseguido realizar esse abafamento, né, do caso e da investigação. No caso de Flávio, uma comunicação do COAF se refere a 48 depósitos sequenciais de R$2.000 em espécie em sua conta bancária em 9 de junho a 13 de junho. O senador afirmou que esses valores se referem a uma parcela de pagamento que recebeu em dinheiro pela venda de um imóvel no período que foram depositados por ele mesmo num caixa eletrônico. Se foi venda de um imóvel, eu imagino que ele tenha documentação que prove que ele recebeu esse pagamento em dinheiro da pessoa que pagou. Que hajam documentos. E por que essa pessoa pagou em dinheiro? Por que esse pessoal está andando com essa quantidade enorme de dinheiro na mão e realizando pequenos depósitos
de R$2.000 aqui, R$2.000 sequencialmente. Tudo é muito estranho, para não dizer altamente suspeito. Não é à toa que as autoridades estão atrás deles. O advogado do Flávio Bolsonaro, Pablo Klein, que defende também Fabrício Queiroz, ele disse que pretende interromper as investigações em razão de ilegalidades que vê desde o início da investigação até a quebra de sigilo. O problema é que o STF e o Tribunal do Rio já declararam que essa linha de tentar fechar o caso por aí não vai dar certo. O STF já disse que a investigação vai até o fim e, pelo menos por enquanto é o que o STF disse, se vai continuar dizendo isso, ninguém sabe. Não é? E ele disse, esse advogado, que vai apresentar um habeas corpus no Tribunal da Justiça com esse objetivo. E diz ele, a decisão fere o princípio da individualização porque a decisão não diz o porquê da necessidade de violar o sigilo bancário e fiscal de tantas pessoas sem definir minimamente a necessidade em cada caso. Mas é absolutamente óbvio que se trata de uma investigação de uma suspeita de um conjunto de pessoas envolvidas em atividade criminosa, e se só vai saber o grau de envolvimento de cada um deles examinando as contas. Quer dizer, como é que você vai saber, antes de examinar as contas, como é que cada pessoa está envolvida nisso? O argumento dele é louco. É insano, porque ele pressupõe que a justiça teria que saber como cada pessoa está envolvida para justificar a checagem bancária. Não, a checagem bancária se dá para uma movimentação atípica de uma série de pessoas envolvidas e o sigilo foi quebrado desse pessoal todo justamente para verificar em quais desses estão envolvidos em movimentações atípicas que precisam ser justificadas. É justamente a checagem que vai identificar quem é que tem algo a responder ou não. Advogados realmente às vezes dão umas... Enfim, eu não sou advogado, mas do ponto de vista racional me parece muito estranho. Né? Outra coisa que ele disse que o Flávio Bolsonaro seria o alvo desde o início. O Ministério Público nega que o Flávio fosse o alvo no início da investigação e afirma que a apuração se concentrou inicialmente em Queiroz e que depois é que acabou pegando o Flávio Bolsonaro. Gente, a verdade é que essa investigação está caminhando, ainda não deu pizza, e claro que sempre existe risco de dar pizza, a gente sabe como é a política no Brasil, muita gente que é corrupta acabou escapando da justiça, então a gente não pode ter certeza que eles serão punidos, e que vão se descobrir, a gente nem tem certeza nem se vai se descobrir o que tipo de corrupção. Tem muita coisa estranha, e muita coisa que é indícios fortíssimos, e já existe a admissão do Fabrício Queiroz de atividade criminosa, porque ele aceitou uma parte do dinheiro para contratação, parte do dinheiro das pessoas contratadas para contratação de auxiliares informais. Isso é completamente irregular. Então, o Fabrício Queiroz já cometeu um crime e pode ser processado. A questão agora é se esse crime tinha conhecimento do Flávio Bolsonaro ou não tinha. Ele diz que não tinha, mas a gente não tem como saber se ele está dizendo a verdade. E, mais do que isso, se essa movimentação atípica tem relação com outras questões, de outras empresas e outras questões envolvendo o Flávio Bolsonaro. E nós só vamos saber quando a investigação caminhar. Não dá para a gente antecipar agora, mas envolve o próprio presidente Bolsonaro. E se em algum momento a crise do Brasil for muito intensa e os militares quiserem tirar o Bolsonaro, eu não duvido que eles aceitem um pedido de impeachment com base nessas investigações. Porque eles podem fazer isso quando já for possível que o Mourão assuma. Então, esse negócio vai sendo cozinhado até o momento que, se houverem evidências boas que envolvam o próprio Jair Bolsonaro, eu não duvido que o Rodrigo Maia aceite um pedido de impeachment, já os militares projetando o Mourão assumindo. Não seria um pedido de impeachment que viria da esquerda, seria um pedido de impeachment que viria do centrão, aliado aos militares. Essa é uma possibilidade que está sendo ventilada.
Nós temos que continuar de forma atenta examinando esse caso. E se você gosta do que eu faço aqui no canal, dê um like, compartilhe, divulgue e se inscreva no canal e considere apoiar a gente no Apoia-se. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.